Boa noite, a paz, tudo bem com vocês? Amém, glória a Deus. Glória. Amém, glória a Deus. Você está feliz? Amém. Jesus está feliz com você? Amém. O amém deu uma diminuída, né? Mas se não está ainda, que eu acho difícil, ele vai sair daqui, você vai sair daqui com Jesus muito feliz com você, amém? Feche os seus olhos por mais um instante. Vamos orar mais uma vez. Jesus, nós, nesta noite, nos colocamos diante da Tua doce presença e Te pedimos, nos encontre nessa noite, Jesus. Nosso coração nós abrimos para Ti e oramos declarando que o Senhor tem acesso completo à nossa vida, ao nosso coração, nossa mente. Amigo Espírito Santo, algumas pessoas que estiveram aqui de manhã, nós vimos o Teu agir, Espírito Santo, mas nós queremos mais agora, nesta noite. Então, nós oramos a Ti, Jesus. Nós não queremos ficar presos na experiência que tivemos contigo nesta manhã, não. Venha nos encontrar de uma outra maneira nesta noite. Queremos um pouco mais de Ti. Nós Te damos acesso, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Vamos adorar juntos ao Senhor essa canção novamente. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Feche os seus olhos, visualize pela fé Jesus vindo em sua direção, saltando sobre os montes de Jerusalém. Ele vem ao seu encontro nesta noite. Visualize o amado da tua vida vindo em tua direção. Jesus, Ele tem desejo por você. Ele te ama. Ele te quer. Ele quer um relacionamento contigo. Oh, Yeshua. Yeshua, nosso amado. Saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua.
Jesus é o nosso noivo, amém? Ele vem nos encontrar. Nós somos a noiva de Cristo. E a palavra dessa noite que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração fala exatamente sobre casamento. E a primeira manifestação do milagre dos sinais de Jesus foi num casamento. João 2, no versículo 1 ao 11, vai dizer a história sobre o casamento em Caná da Galileia, onde Jesus, a mãe de Jesus e alguns discípulos foram convidados para estar presente. E é interessante ver que até esse momento Jesus ainda não tinha se manifestado aos homens através do teu poder. E ele decide exatamente inaugurar os seus sinais num casamento. Ele decide inaugurar as maravilhas que ele fez no meio do seu povo através de uma família que estava sendo constituída. E isso o Espírito Santo já fala tremendamente no meu coração. Eu não sei se está falando no seu. Podemos ver muitos milagres, mas o Senhor, Ele tem sim interesse com a tua casa, com a tua família, com o teu casamento, com os teus filhos. Ele poderia ter manifestado o seu primeiro poder, o seu primeiro sinal em qualquer lugar, mas Ele decidiu se manifestar numa família que estava sendo constituída, num casamento. Talvez você entrou aqui já sem esperança na tua casa e no teu casamento. A boa notícia é que você está encontrando Jesus neste lugar, e você não vai sair daqui da forma que você entrou, porque se Jesus está, tudo é transformado pelo poder dele. E Jesus, ele decide então se manifestar aqui em Caná da Galileia num casamento. A palavra vai nos dizer assim que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Versículo 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse então aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, 6 talhas de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas, aproximadamente 100 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus lhe disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então o encarregado chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Verso 11, o último: este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro em que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus. Então o texto ele vai nos mostrar a primeira manifestação de Jesus. E como eu disse, aconteceu exatamente no casamento. E é interessante que João, ele quando ele fala desse casamento, ele vai dizer, já logo no início, alguns convidados. Ele vai falar que a mãe de Jesus foi convidada, que alguns discípulos de Jesus foram convidados, e Jesus também foi convidado. Jesus estava presente. E nós sabemos, talvez você já conheça essa história, o que fica marcado nesse acontecimento, que é a falta do vinho. As festas ali, as cerimônias de casamento, elas duravam 7 dias. Eram 7 dias de festa, 7 dias de celebração. A palavra do Senhor, ela não diz em qual momento, em qual dia o vinho acabou, mas ela registra que o vinho acabou. E isso, para aquele casal, eles estavam iniciando a sua família, já seria um motivo de vergonha, de desonra, por não ter vinho ali suficiente para servir aos seus convidados.
Só que a boa notícia é, antes da palavra dizer que o vinho acabou, a boa notícia é que Jesus foi convidado. Jesus já estava no casamento, Jesus já estava presente. O convidado principal estava presente. Antes de dizer a tragédia que poderia ter ocorrido naquele casamento, João ele vai registrar que Jesus ele havia sido convidado. Então nós aprendemos também através do Espírito Santo que fala em nosso coração, que antes da notícia má chegar, antes da crise chegar, antes do problema chegar, diante do seu casamento, diante da tua casa, da tua família, Jesus precisa estar lá. Jesus precisa ser o primeiro convidado, porque Jesus está na casa. A tragédia não tem a última voz, a crise não tem a última palavra. Porque quando Jesus está na casa, Ele me ama, Ele te ama, Ele vai agir em nosso favor, porque Ele está ali presente, nós podemos diante dEle colocar aos seus pés as nossas necessidades. Ali o vinho acabou, ia ser um motivo de vergonha. E talvez você esteja passando um momento delicado na tua vida, onde algumas coisas para você acabaram. Hoje talvez o que está na sua frente é um problema, é uma crise, é um diagnóstico. Mas saiba de uma coisa, talvez o seu recurso tenha acabado, mas as possibilidades de Deus nunca se esgotam. Hoje nós vamos convidar Jesus a ser o principal convidado da nossa casa, amém? Porque se Ele está presente, quando a notícia ruim chegar, quem vai abrir a porta vai ser Jesus. Vai falar: aqui você não tem vez, porque eu cheguei primeiro. A palavra do Senhor em Efésios 3:20 vai dizer que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo, a palavra é tudo, o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós. O amor dele é incondicional. Amém? O poder de Deus não tem limite. Jesus é o convidado mais importante daquele casamento. E ele estava ali antes do vinho acabar, antes da crise chegar. Ali naquele casamento, ali naquela festa, já havia uma presença, a presença de Jesus. E é interessante perceber que quando esses noivos convidam Jesus, a Bíblia vai nos mostrar isso, que Jesus ainda não tinha se manifestado, não tinha operado milagres ainda no meio do teu povo. Eles não tinham a dimensão da pessoa que eles estavam convidando. Talvez você também não tenha dimensão de quem é Jesus, mas experimenta convidar Ele para a tua vida, e eu tenho certeza que Ele vai transformar tudo aí dentro. Aquele casal, ele não sabia que aquele homem tinha um poder para transformar água em vinho, mas também tinha um poder para abrir os olhos de cegos, de levantar paralíticos, de acalmar tempestades, de multiplicar pães e de ressuscitar mortos. Eles ainda não sabiam o que Jesus era capaz de fazer. Mas mesmo sem saber, fizeram a melhor escolha. Então, talvez você já tenha escutado falar de Jesus, mas ainda não se decidiu por Ele. Não perca seu tempo.
escolha Jesus. É a melhor escolha da sua vida. Se tem algo que você pode fazer hoje, e talvez o seu problema não mude na segunda-feira, nessa semana, mas se tem algo que você pode fazer hoje, é convidar Jesus para participar da tua casa. Talvez você está pedindo um milagre no teu casamento, mas primeiro, chame Jesus para participar do seu casamento. Talvez você tenha pedido para Jesus encontrar os seus filhos e fazer um milagre, mas primeiro, convide Jesus para a tua casa. Convide Jesus para fazer parte da sua família. Antes do milagre vem a presença. E hoje é dia de nós nos encontrarmos com esse noivo que está vindo saltando em nossa direção, cheio de amor por nós. Antes do milagre, houve uma porta aberta. Então abra a porta do teu coração para Ele hoje. Sabe, querido, o milagre de Caná não começou quando ele não aconteceu quando a água Jesus transformou em vinho, não. O primeiro milagre foi quando Jesus recebeu um lugar naquela casa. Só estando presente ele pôde realizar um milagre. E talvez naquele momento convidar Jesus tenha sido um gesto de amizade. Ele estava na lista com um nome qualquer, como os outros convidados. Ninguém conhecia ainda a sua fama. Mas depois, quando o milagre aconteceu, eles perceberam que eles tinham colocado ali a pessoa mais importante da terra. Então nós precisamos convidar Jesus para participar de lugares da nossa vida onde ainda nem sabemos quais problemas vamos enfrentar. Mas se Ele está presente, eu vou ser capaz de vencer com a ajuda dEle. O próprio Jesus falou que nós passaríamos por aflições neste mundo, mas para termos coragem, para termos bom ânimo, Ele disse: eu venci, e comigo você também é capaz de vencer, porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o versículo 3 vai dizer que o vinho acabou. E aí parece que é estranho, Jesus estava na casa e o vinho acabou. E o que isso fala conosco? Que mesmo Jesus estando presente na nossa casa, problemas podem se levantar, crises podem se levantar. A presença de Jesus, ela não significa ausência de problemas. Eu preciso ser muito transparente com você. Talvez não seja o que muitos imaginam, mas o mais importante é que quando o problema chegar, alguém já vai estar lá. O versículo 3 falou que o vinho acabou, mas o 2 falou que Jesus estava presente. A presença dele chega antes. E se Jesus entra na casa primeiro, pode vir o problema que for, ele já está lá dentro para guerrear por você. Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que conhecendo minhas falhas, meus defeitos ficou.
Jesus. Ele ficou, Ele fica e Ele ficará, independente da circunstância, porque Ele é o mesmo hoje, aquele que foi e aquele que é, o que era e o que será de vir. Ele não mudou, a sua palavra permanece a mesma. Problemas diferentes podem vir, mas eles vão bater em retirada, porque eles vão encontrar um Deus imutável. Aleluia. Um Deus que se promete, Ele cumpre. Então a diferença, ela está em quem vai estar conosco quando o problema chegar. A vida com Cristo, ela não é uma vida sem ausência de tempestade, mas quando ela se levanta, Jesus está no barco. Quando o recurso vai embora, quando o vinho vai embora, Ele já está presente. Talvez você esteja se perguntando: se Jesus está comigo, por que isso aconteceu? Eu lembrei até do irmão Lázaro. Deixa eu soltar uma aqui, pastor. De manhã foi demais. Nem gravou. O pastor falou para mim que não gravou de manhã. Poxa vida, né, pastor? Eu já sei por que não gravou. Tá vendo só, Davi? De manhã, gente, quem não veio perdeu. Quem estava aqui de manhã? Ó, tem uma galera aí, Kleber estava aqui. Mas aqui, quando eu estava colocando isso aqui, eu tive que lembrar do irmão Lázaro. Conhece o irmão Lázaro? Que eu coloquei assim: Jesus está comigo, por que isso aconteceu? Tem uma música do irmão Lázaro, cadê o Tarquino? O Tarquino vai gostar dessa aí, ele gosta. Que no meio da música ele fala assim: não, então quando o problema chegar, o diabo vai se levantar e vai virar para você e vai dizer: se tu és crente, então por que tu passa fome? Aí sabe o que você vai responder para ele, o irmão Lázaro cantando a música? Porque nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo vai levantar, então vai dizer assim: se tu és crente, não, vai ter que entrar depois da música, hein? Não vou rodopiar aqui. Se tu és crente, então por que tu dessa dor? Aí você vai responder assim pro diabo: porque o deserto é a escola do Senhor, e vou passando pela prova e dando glória a Deus. Glória a Deus. Conhece essa, pastor? A prova e dando glória a Deus. A galera do reteté, a galera gosta. E vou passando pela... Ai! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pananana, pananana. Cadê o instrumental? Ah, gente, é só pra tirar um pouquinho do... Vou fazer mais não. Mas eu me lembrei dessa música, tá aqui. Eu sei que você gosta. Você ficou triste porque eu não cantei de manhã. Eu falei com você, eu falei, à noite eu não vou esquecer. Tá aqui, ó, irmão Lázaro. Ah, Jesus. Amém? Quando o problema chegar, Jesus já está lá. Amém, querido? Amém. O vinho acabou, mas o poder de Deus não. E aí aqui nós vamos aprender também que quando a notícia chega, quem vai receber essa notícia? Quem tem acesso a essa notícia é Maria. E Maria, assim que fica sabendo do problema, ela vai direto a Jesus. Foi Maria que chega diante de Jesus e fala: o vinho acabou. E é interessante porque isso aqui também fala conosco qual tem que ser a nossa atitude diante de um problema. Que quando o problema se levanta, existe a pessoa certa que eu tenho que colocar diante dela, é Jesus. Maria aqui, ela não foi no encarregado da festa, Maria, ela não espalhou notícia, Maria não procurou outras pessoas, não. Sabendo do problema, ela foi direto para Jesus, disse: Jesus, o vinho acabou. Ela foi diretamente nele. Antes que aquilo ali se tornasse uma tragédia ou se tornasse público, naquela festa, Maria, pegando a notícia, ela leva diante de Jesus. Onde você tem levado a notícia ruim que se levanta na tua vida?
os problemas que se levantam. A pessoa certa é Jesus, porque a nossa resposta vem dele. A resposta está em Jesus. Ela levou a crise para a pessoa certa, e nós precisamos levar as nossas crises para a pessoa certa. Um outro ponto também que eu aprendo, que Maria, ao saber disso, ela não espalha, ela trata aquilo com sigilo, e ela leva para Jesus. Sabe, querido, nós precisamos de ter amigos assim, que são apaixonados por Jesus, que conheçam Jesus, que conheçam do poder dele. Porque quando ele vê o problema que eu estou enfrentando, ele não vai fazer fofoca, ele não vai espalhar aquilo, mas ele vai pegar a minha situação, e ele vai dobrar os seus joelhos e vai interceder em meu favor. Você precisa analisar quem são os seus amigos. Você tem amigo que é apaixonado por Jesus? Quando você tem um problema, ele vai te orientar com base na palavra do Senhor, ou ele vai te sugerir ler um livro. Ele vai liberar uma palavra sobre a sua vida, que vai transformar a sua vida e a sua situação. Ou ele vai pegar aí qualquer conselho de coach, ou qualquer outra orientação, para compartilhar com você. Tenham amigos que sejam apaixonados por Jesus. Maria, ao ficar sabendo daquela situação, ela vai diante de Jesus, e ela coloca para Jesus a situação daquele casal. Ela não expõe o problema, mas ela se torna ali uma intercessora, alguém que entrou numa causa a favor de outra pessoa. Tenham amigos que sejam apaixonados por Jesus. E aí Maria também, ela vem e ela apresenta o problema para Jesus, mas ela não diz aquilo que ele teria que fazer. Ela não tenta ali dar uma solução, ou ajudar Jesus numa solução. Ela simplesmente chega e diz: eles não têm mais vinho. Ela simplesmente apresentou a necessidade. Ela não diz o que Jesus deveria fazer. Sabe qual é o nosso papel? Pegar a nossa necessidade e sermos transparentes para Jesus e falar: aqui está o meu problema, sem indicar para ele o que ele tem que fazer. O que cabe a nós é colocar diante dele as nossas situações, e o agir, a resposta é com ele, a ação é com ele. Aqui Maria colocou: eles não têm mais vinho. Ela apresenta a necessidade. Nós devemos colocar diante do Senhor Jesus os nossos problemas e descansar nele. O nosso trabalho é descansar em Jesus. O restante é com ele. Ele vai fazer. Ele é a resposta. Ele detém todo o poder. A força está nas mãos de Jesus. Então a nossa responsabilidade é apresentar a nossa necessidade diante dele, porque o milagre tem a ver com ele. Amém? É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em ti. O nosso trabalho é descansar nele. E o trabalho de Jesus é operar milagre. E aí Maria vai dizer assim aos serviçais: façam tudo o que ele disser. Esse é um dos pontos mais importantes aqui da narrativa. Ela vira para os serviçais, sem Jesus ainda ter dado uma ordem, e fala: façam tudo o que ele disser.
Nós precisamos obedecer ao Senhor completamente. Colocar a nossa necessidade, ouvir a sua voz e obedecer. Mesmo que eu ainda não tenha a visão do todo, mesmo que eu ainda não compreenda, mesmo sem entender, eu preciso obedecer. Como Maria disse, faça tudo o que Ele vos disser. Fé é obedecer a Deus. A palavra diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E nós aprendemos que a obediência, ela gera bênção. Desobediência, ela gera maldição. Tem situações que o Senhor vai nos pedir que nós não vamos compreender, nós não vamos entender, mas o que cabe a nós é obedecer. E quando eu obedeço, eu estou criando um ambiente para que o milagre se manifeste. Se eles não tivessem obedecido aquilo que Jesus ordenou a eles, o milagre não tinha acontecido. Talvez nós estamos procurando o milagre de Jesus, nós estamos necessitando do milagre de Jesus. Mas nessa noite Ele está chamando a nossa atenção para o quanto nós temos sido obedientes à voz dEle. Nós precisamos ser obedientes à voz do Pai. O que estava na mão daqueles servos para executar era obedecer o que Jesus disse, sem questionar. O que acabou na festa foi o vinho, mas o que Jesus vai pedir para eles buscar? Água. Não tem sentido. Aqueles servos poderiam se questionar. Eu acho que Jesus não entendeu. O que nós estamos tratando aqui é sobre o vinho que acabou, e Jesus está nos mandando pegar água. Quando eu leio essa narrativa, eu não vejo eles comentarem isso. Eles não questionaram. Por mais que não tivessem entendido, eles não questionaram. Eles simplesmente obedeceram. E a obediência deles foi aquilo que os posicionou para receber o milagre. A nossa obediência, ela vai gerar um ambiente onde Jesus vai manifestar o milagre que eu preciso, que você precisa. Mas primeiro tem que haver a obediência, sem entender, sem compreender, sem questionar, simplesmente agir conforme o que Ele ordenou. Amém? Amém? Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender, eu queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus, e o teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E
tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no seu colo, Deus, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Mesmo sem entender. Aleluia, Jesus. Então diz a palavra que ali perto havia 6 talhas de pedra. 6 talhas de pedra. Essas talhas eram usadas pelo povo judeu na tradição para as purificações cerimoniais. E como a festa estava em andamento, certamente as águas já haviam sido utilizadas. A palavra não diz que as talhas estavam totalmente vazias ou pelo meio, pela metade, mas ela registra que ali haviam 6 talhas de pedra. Então Jesus, ele vira para os serviçais e ele diz assim: encho as talhas com água. Essas talhas, eu trouxe uma imagem para a gente entender como eram essas talhas. E uma talha semelhante a essa que você vai ver foi utilizada nesse casamento. Eram 6 dessas. Então era uma talha, isso era uma talha de pedra. Era um vaso de pedra, de calcário, lapidado, para ter essa forma de um vaso, essa forma de um reservatório. E muito provavelmente foi utilizado essas talhas nesse casamento. E haviam ali nesse casamento então 6 talhas. Eles enchiam de água para lavar as mãos, lavar alguns utensílios. E quando Jesus ele olha, ele vê as 6 talhas, ele fala então para os servos: encham as talhas com água. E é interessante que quando a gente olha para o número 6 na Bíblia, ele vai apontar para o homem, ele vai apontar para algo que é incompleto, ele vai apontar para algo que ainda falta ser concluído. O número 6 na Bíblia, ele aponta para isso. E o 7, frequentemente, ele vai comunicar a plenitude, a completude, a perfeição. Então, quando tem 6 talhas ali, eu posso entender, o Espírito Santo falou no meu coração que ali estava a mostra de algo que precisava ser completado, porque 6 aponta para isso. Só que as 6 talhas estava diante de alguém que é perfeito, que é Jesus. E ele foi capaz de completar e operar o milagre naquelas talhas, transformando água em vinho. Talvez você chegou aqui se sentindo incompleto, vazio. O Senhor está aqui. Jesus chegou primeiro. E Ele vai completar aquilo que falta ser completado na sua vida nessa noite. Amém? Em nome de Jesus. Ainda olhando para essas talhas, nós percebemos que ela tem ali um formato de um vaso. E ali o artesão ou profissional que lapida essas talhas, ele tenta colocar uma superfície por fora, com ar mais acabado. Mas o que vai determinar a capacidade daquela talha é o quanto de espaço tem dentro. E aquela talha ali então de calcário, de pedra, ela precisa ser quebrada. É preciso abrir espaço dentro dela. É preciso ir lapidando e quebrando aquela pedra.
Não adiantaria nada olhar para uma talha daquela, ver ela por fora perfeita, com uma superfície não tão rugosa, uma superfície mais lisa, um acabamento mais fino, mas se dentro não houver espaço suficiente, ela não vai ser uma talha onde vai ter um bom reservatório para água. Então o que faz diferença não é quando nós olhamos para a estética, para aquilo que é superficial, aquilo que nós olhamos por fora, não, mas é a capacidade daquilo que está dentro. E hoje o Senhor nos trouxe aqui também para lapidar e aumentar a nossa capacidade, para que Ele venha derramar mais do poder dEle sobre nós. Talvez aquilo que você está enxergando como perda nessa noite, não é perda, é o Senhor te capacitando para aquilo que Ele vai derramar sobre a sua vida. Talvez você está pensando, não, mas eu só estou perdendo, só está sendo retirado coisas de dentro de mim. Não, é o homem, é Jesus lapidando você, para que você seja capaz de suportar aquilo que Ele vai derramar sobre a sua vida. Quanto mais pedra retirado do interior, maior tornava a capacidade de receber. Talvez hoje nós estamos orando, Senhor, enche-me. Queremos mais da Tua presença, da Tua graça, da Tua sabedoria, unção, capacidade. Mas antes nós precisamos ser sinceros com Deus e dizer: Senhor, retire de nós coisas que estão aqui dentro, como orgulho, como vaidade, ressentimentos, pecados escondidos, necessidade de controlar tudo. Há coisas ocupando espaço dentro de nós, e elas precisam sair, e elas vão sair essa noite, porque o Senhor, Ele está retirando. E talvez você está achando que você está diminuindo. Não, Ele está aumentando a capacidade em você, para que você seja ainda mais cheio dEle. Cada pedaço retirado aumenta a capacidade. Talvez aquilo que você está enxergando como deserto é uma preparação, é um processo, vai passar. Estamos sendo lapidados. Então Jesus dá uma ordem para encher aquelas talhas, e a palavra diz que eles encheram até a borda. Eles encheram completamente aquelas talhas com água. Sabe, eu creio que não precisava Jesus pedir para alguém colocar água naquelas talhas e aí Ele transformar água em vinho. Ele poderia simplesmente fazer aparecer vinho dentro daquelas talhas. É ou não é verdade? Ele tem todo o poder, Ele tem poder para isso. Mas isso também nos ensina que tem coisas que cabe a nós fazer. Tem coisas que nós precisamos tomar atitude para que o milagre aconteça. Jesus, Ele decide ali então escolher os servos naquele processo. A parte daqueles servos não era transformar a água em vinho, era obedecer. Então o que cabe a mim para que o milagre aconteça? Obedecer. Jesus mandou encher as 6 talhas com água, e assim eles fizeram. O que estava na mão deles, eles fizeram. Agora o milagre está na mão de Jesus. Ele vai fazer. Eles não tinham poder ali, aqueles servos, para fazer o milagre, mas eles tinham responsabilidade sobre aquilo que Jesus tinha mandado eles executarem. Precisamos obedecer à instrução de Jesus. Nós não vamos transformar água em vinho, mas nós podemos encher as talhas. E eles encheram totalmente. Eles obedeceram totalmente. Eles encheram até a borda. Eu ainda fico pensando, quando eles estavam ali, cada talha daquela
podia receber aproximadamente de 80 a 120 litros. Você pensa aqueles servos enchendo todas as 6 talhas. Não sei se elas estavam vazias, completamente vazias, mas se estivesse 100 litros. E talvez ali, tomando aquela atitude, eles ainda podiam ficar questionando, mas não faz sentido isso. Para que eu estou colocando água aqui? O que acabou foi o vinho. Mas ali, a palavra não registra que eles murmuraram. Eles obedeceram. Ali a obediência deles estava gerando esse ambiente para o milagre. Se não é a obediência em atender aquilo que Jesus falou, em encher as talhas com água, não teria dentro daquelas talhas água para ser transformada em vinho. Então a obediência deles gerou um ambiente de milagre. A obediência deles posicionaram aqueles servos, aquele ambiente para preparar e para receber o milagre de Jesus. Nós queremos milagre. Nós precisamos de milagres. Nós precisamos de sinais e maravilhas. Mas nós precisamos preparar o ambiente. E preparar o ambiente tem a ver com obediência. Obedecer completamente aquilo que Jesus ordenou. Amém? Está fazendo sentido para você, querido? E ali então, Jesus pode operar um milagre. E Ele transforma a água em vinho. Mas nós acompanhamos na narrativa todo um processo para que aquele milagre acontecesse. Quando o vinho acabou, quando a notícia ruim chegou, Jesus já estava presente. E quando Jesus faz aquela transformação, a Bíblia não vai dizer se esse vinho acabou novamente. Mais 600 litros de vinho. Não sabemos em que dia da festa isso aconteceu. Mas o que fica registrado é que o milagre aconteceu. Então, olhando para a história da sua vida, eu não sei em qual momento você se encontra. No primeiro dia da celebração de uma festa, ou já está chegando quase o 7º dia. Mas de uma coisa eu tenho certeza: se Jesus está presente, o milagre vai acontecer na tua vida. Independente de onde você se encontra, Ele está presente. Ele vai operar um milagre na sua vida. Ele é a fonte da provisão. Não tem relato que o vinho voltou a acabar naquele casamento. Aquilo que ia ser considerado uma vergonha, uma tragédia, agora é abundância. Aquele vinho que nem existia mais porque havia acabado. Quando o mestre, ele prova daquele vinho, ele manda chamar imediatamente o noivo. Ele fala: uau, cara, o que você fez? Todo mundo serve o melhor vinho primeiro, mas você não. Você está servindo o vinho, o melhor vinho no final. Aquilo que era vergonha se transformou em abundância. Aquilo que era falta se transformou naquilo que havia de melhor. Talvez você está enxergando hoje a sua vida como uma talha vazia, mas o Senhor te chama para participar dessa festa com Ele, porque Ele está presente e Ele quer operar um milagre na tua vida. Ele só quer que você obedeça. Se coloque diante dele e fala: Senhor, aqui está a minha necessidade. E deixa que o milagre Ele vai operar. Eu não sei o que você precisa nessa noite, mas por favor, não saia daqui sem pedir algo para Ele.
porque Ele está na casa, Ele é o convidado principal. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa aí que você precisa do toque, do agir dEle. Eu tenho, Ele sabe que eu tenho. Eu estou colocando diante de Jesus aqui a minha necessidade. Eu te convido também nesse momento a colocar a sua necessidade diante dEle. Feche os seus olhos. Pode apagar as luzes. Esse momento é você e Jesus, o convidado principal da festa. Ele está diante de você. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu pedido? Ele é aquele que transformou naquele casamento escassez em abundância. Ele trouxe plenitude onde havia vazio, alegria onde havia decepção. O que você quer encontrar aqui nessa noite? Eu te encorajo a colocar diante de Jesus, acreditando e tendo fé no teu coração, que Ele vai operar o milagre, porque você está fazendo aquilo que o texto nos ensina a fazer: obedecer, levar a necessidade diante dEle, colocar diante dEle, Ele que é o único capaz de operar milagre. Aquilo que está na sua mão você tem que fazer, então coloque diante dEle a sua necessidade. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Se coloque de pé, querido.